Olá, meus amigos, a grama é verde. Eu tenho observado o comunismo e os países que adotam o comunismo, como ele se comporta, quais são as características do comunismo, né? Nos países comunistas, os líderes, ditadores comunistas e as pessoas que apoiam o comunismo, eles sempre colocam a culpa no outro quando não dá certo. A gente vê pessoas que apoiam o comunismo de Cuba, de Venezuela, dizendo sobre Cuba, né, que Cuba é atrasada devido ao embargo que os Estados Unidos impõem, que os Estados Unidos não quer negociar com ela. Como que os Estados Unidos vai negociar se eles não têm mercadoria, não têm o que vender, nem o que comprar e nem condições de comprar, né? Se eles estão em condições de tomar dinheiro emprestado. E aí, uma das coisas que eles falam é culpar os outros, mas eles não assumem que esse regime não dá certo, que esse regime atrasa, induz o fechamento das empresas, ele não gera condições para inovação, para o investimento, ele não atrai um investimento. Não tem inovação, não tem tecnologia nesses países onde existe o comunismo. As tecnologias, as coisas avançadas, em todos os sentidos, nos meios de comunicação, por exemplo, o smartphone, essas coisas que a gente vê avançadas de hoje em dia, elas só existem por causa da concorrência de uma empresa competir com a outra, do mercado competir, né, do mercado concorrer ali pelo espaço na busca para inovação, para melhor vender, para oferecer um produto com mais qualidade, que as tecnologias avançam. E aí o comunismo não promove isso, não dá essas condições, né, não gera essas oportunidades para as empresas, porque é só o governo quem comanda tudo, então ele não investe tanto quanto o setor privado que está concorrendo. Outra coisa que gera também é a monopolização, só existe uma única coisa, né? Cada vez mais aquilo que é variedade, que existe vários produtos para a gente decidir, eu não gosto desse, eu quero aquela marca, eu quero aquela outra. No comunismo não existe, cada vez mais vai unificando a ponto de existir apenas uma marca, apenas uma coisa para a gente decidir ali para a vida da gente, né? Para a gente consumir apenas um produto, por exemplo, apenas um serviço. E é em tudo, né? Até no jeito de governar eles querem que esse partido governe para sempre, que não exista alternância de poder, onde as pessoas têm a livre iniciativa, tem ali a democracia para decidir numa eleição. Porque se for ganhar, no comunismo vai entrar um novo administrador, mas que vai continuar administrando sob o mesmo regime. Então as pessoas não têm opção de mudanças. Nos países comunistas só existe um ou dois canais de televisão controlado ali pelo governo, é tudo regulado, regulamentado, é tudo controlado. As pessoas não têm tanta liberdade de expressão, tanta variedade, tanto estímulo para concorrer e produzir cada vez mais riqueza no país. Então o país é travado, gera essa miséria que a gente vê. Em Cuba não existe a opção, por exemplo, a opção de transporte. Eu não tenho carro próprio, então eu vou procurar um transporte público. Não quero ir de transporte público, vou de Uber, vou de outra coisa. Não existe, porque lá não existe. Uber é coisa do capitalismo, coisa da concorrência. Não é coisa de um governo controlador, pois ele não funciona em países onde o regime é tão controlado. E aí gera cada vez mais uma coisa só. Em Cuba, ele gera uma grande quantidade de pessoas formadas em medicina, tem uma grande quantidade, mas não tem emprego para as pessoas. De que adianta? Melhor seria se cada um ali fosse um investidor próprio, um autônomo, alguém ali empreendendo, criando seu próprio emprego, criando alguma coisa com liberdade, se o governo desse essa liberdade, do que viver uma população de pessoas formadas, mas sem empregos, né? Sem ter onde trabalhar. E aí o salário se torna baixíssimo. Um médico lá não ganha o tanto ganha um ajudante aqui no nosso país. E aí quando o governo daquele país faz algum acordo com outro governo de outro país para dar emprego para aquela população, aqueles médicos não vão ficar com o salário totalmente. O governo ele fica com uma pequena parte do salário, ele vai trabalhar fora em outro país que tem um emprego para os médicos, e uma boa parte vai para o governo para ele distribuir, fazer a distribuição de renda para as outras pessoas que estão desempregadas, e até mesmo para outros médicos que estão desempregados, que precisam da ajuda do governo, e essa ajuda vem dos médicos que conseguem trabalhar em algum programa. Então você vai arrumar um emprego, não é aqui em Cuba, é em outro país, mas o dinheiro que você vai ganhar não vai ficar com você, vai ficar boa parte com o governo, porque o governo precisa sustentar outras
pessoas aqui do nosso país. Então, é fácil de fazer a leitura, né, do como funciona o comunismo e quais são as consequências dele. Só não vê quem não quer.